Olá pessoal, a BASF Suvinil, a divisão Suvinil da BASF Tintas, foi considerada a empresa mais inovadora do Brasil num ranking elaborado pela Época Negócios juntamente com a consultoria A.T. Kearney. Ano passado, a empresa que foi escolhida mais inovadora do Brasil foi a Whirlpool. Esse ano, a Whirlpool é a segunda colocada. Ano passado eu participei do grupo que validou a Whirlpool. Esse ano eu não participei da escolha, mas a convite da BASF fiz uma palestra lá no primeiro semestre de 2011 para várias divisões, não a Suvinil, tratando do mesmo tema. E o que a gente nota sobre essa coisa de inovação, por esses casos que eu estou citando, BASF, Suvinil, Whirlpool e outras, e também o que está acontecendo no mundo inteiro, nas empresas que já estão sendo identificadas como Top Innovators, é a emergência de um padrão muito interessante. Claramente tem um padrão que caracteriza as melhores inovadoras. E esse padrão se baseia de todo mundo que está sendo reconhecido como inovador, trata a inovação de forma sistemática. Ou seja, gerencia as atividades de inovação como um processo de aprendizado, um processo de capacitação de times. Não baseia a inovação no brilhantismo de indivíduos geniais. Isso é a primeira coisa. Esse processo está sendo aos pouquinhos consolidado, vou falar um pouquinho sobre ele tem alguns elementos, e aqueles que acompanham as nossas atividades, as atividades da Clemente Nóbrega, as coisas que eu escrevo, vão se lembrar que há mais de 2 anos a gente vem batendo nessa tecla de que inovação tem que ser um processo sistemático, que não pode se apoiar em pessoas especiais, geniais, nos Bill Gates, mesmo nos Steve Jobs, enfim, tem que ser algo que a empresa vá aprendendo a fazer. No último livro, no meu livro que saiu em ano passado, 2010, a gente já trata desse tema, o Inovatrix é sobre isso. Mas quais são os elementos desse padrão que todas as empresas genuinamente inovadoras, as melhores inovadoras do mundo, usam? E que, não por acaso, é o processo, são os elementos que a gente incorporou no nosso método, da Clemente Nóbrega, no Inovatrix. Primeiro ponto: treine times da empresa para identificar oportunidades de inovação, capacitando-as num método para identificar necessidades a partir do mercado. Isso não é trivial. Todo mundo sabe, eles são do marketing é sobre a satisfação de necessidades e desejos. Beleza, mas como a gente descobre essas necessidades e desejos? Como é que a gente define o que é uma necessidade que vale a pena a gente investir nela, porque ela vai ser origem de algum tipo de inovação? Então a primeira coisa é um método, existe esse método, não é um método complicado, a gente treina as pessoas para aprender a identificar possíveis oportunidades de inovação. Segunda coisa, em seguida, uma vez usado o primeiro método para identificar oportunidades, vão aparecer um monte de oportunidades, a gente precisa de um outro método que priorize as melhores ideias. Não dá para fazer tudo. Geralmente a gente vê as empresas, a partir de um certo porte, não tem dificuldade para gerar ideias, mas eu diria que ideias é a parte fácil da coisa. A primeira providência que a gente precisa tomar é ter algum mecanismo, algum método mesmo, que nos aponte daquelas dezenas, centenas, às vezes milhares de ideias que a empresa gera, quais são as que teriam mais possibilidade de se transformar em inovações genuínas. Então, a gente faz isso treinando as pessoas que identificaram, depois a gente treina elas para priorizar. A terceira coisa, uma vez que eu priorizei, transforme esse conjunto de ideias que se mostraram as mais promissoras em projetos protótipo. O que quer dizer isso? Nós achamos que é importante não ficar tempo demais querendo burilar muito, chegar à perfeição com as ideias que foram identificadas e priorizadas. Vamos montar protótipos e lançar esses protótipos rapidamente no mercado, em baixa escala, em pequenos nichos, vamos dizer, de modo que a gente possa errar.
é fazer rápido, errar rápido. Pode parecer paradoxal, mas não há processo de inovação que se instaure sem erro. É exatamente um processo de aprendizado que com o tempo vai minimizando as iniciativas que não dão certo e maximizando as que dão. Mas o gestor tem que ter muita sensibilidade para permitir e apoiar o processo que vai levar a empresa a ficar madura em inovação. A quarta ideia é os protótipos que se revelam promissores, aí sim, que passam no teste, são refinados, lançados no mercado e escalados. Eles começam pequenininho para a gente poder errar, o que não dá certo a gente tira, aqueles que sobrevivem, que passam no teste, vão ser escalados, isso é, vão ser implantados em larga escala. A cada ano, novos projetos protótipos têm que ser introduzidos no processo. Isso é uma coisa mandatória. Isso é, a atividade de inovar não é uma coisa que a gente faz de vez em quando, é um processo mesmo, né? Isso é essa coisa de escolher a ideia, priorizar a ideia, transformar em protótipo, escalar o que dá certo, tirar o que não dá certo. É assim, para tudo isso a ferramenta, a método, o treinamento. Com o tempo, quer dizer, após essa fase de aculturamento, de capacitação, as iniciativas inovadoras que a empresa adota, ou seja, aqueles projetos que a cada ano vão ser escolhidos, a cada ano ou periodicamente, vão ser escolhidos para entrarem full scale no mercado, eles têm que ser avaliados através de métricas financeiras. Isso é, inovação tem que poder ser medida em dinheiro, né? Através de quê? Por exemplo, do ROI, do retorno sobre o investimento nas atividades de inovação, sobre talvez o percentual das vendas da empresa que estão vindo de iniciativas inovadoras, produtos, serviços, processos que não existiam antes. Coisas desse tipo. O EBITDA da empresa, que fração do EBITDA da empresa, da geração de caixa da empresa, está vindo de produtos, serviços, de ofertas inovadoras a cada ano ou a cada período pré-determinado. É muito importante que a gente entenda que a inovação, para ser digna desse nome, tem que produzir valor novo para a empresa. E valor a gente mede em dinheiro, um dinheiro novo. Então, isso não dá para fazer logo no início. Não é razoável, não é realista para uma empresa que ainda não adquiriu maturidade no processo de inovar, querer saber logo quanto é que isso vai dar de dinheiro no fim do ano. Não é razoável. Então existem outras métricas, outras metas, mas digamos, qualitativas, mais aproximadas, que a gente usa nos primeiros tempos de implantação do processo de inovação. Mas os gestores devem ter claro que isso daí, assim que a empresa tenha aprendido, digamos, né, a inovar, tem embutido essa cultura inovadora, ela vai precisar passar a medir a inovação em dinheiro. As iniciativas inovadoras, que a cada ano são tomadas, isso é, aquele portfólio de projetos protótipo de inovação, tem que ser gerenciadas através de uma abordagem de gestão de projetos. Isso também é algo que a gente nota em toda empresa que já atingiu a maturidade no seu processo de inovar. Project Management, tem que ser iniciativas com início, meio, fim, tem que estar vinculadas a metas claras, critérios de qualidade, responsáveis definidos, tudo clarinho, como um projeto qualquer. Na verdade, a gente está gerenciando a cada ano portfólios de projetos de inovação. É uma outra ferramenta gerencial que precisa estar presente e que está presente em grande parte das melhores empresas. As diretrizes, essas diretrizes que a gente está falando delas, de metas, enfim, tem que estar vinculadas ao planejamento estratégico da empresa. É uma outra coisa que a gente nota, empresas maduras em inovação não ficam mandando as pessoas inovarem. Vamos inovar mais, vamos pensar fora da caixa, vamos ser mais criativos. Essas empresas tratam a inovação, as diretrizes para a inovação vêm do planejamento estratégico. É uma coisa bancada, garantida
pelas lideranças da empresa, por aquelas lideranças que formulam as iniciativas, as metas da empresa, como é que a empresa se vê no futuro, né? Planejamento estratégico é esse processo de visualizar o futuro e construir o passo a passo para chegar nesse futuro, né? Fazendo uma série de considerações. Inovação tem que ser parte deste processo. Inovação, planejamento estratégico é um processo. Não é uma ação isolada, é algo que a empresa constrói, é uma dessas ferramentas gerenciais eternas. Não existe empresa que não planeja, ainda que as nuances dos seus processos de planejamento sejam diferentes, mas qualquer empresa digna desse nome tem uma maneira, uma disciplina, um método, uma forma de tentar visualizar o seu futuro e alocar os recursos para que esse futuro seja materializado, que é o que a gente chama de planejamento estratégico. Eu estou dizendo aqui, inovação tem que ser parte desse processo de planejamento estratégico. A gestão da inovação em empresas que ainda não estão maduras, grande parte das empresas ainda não entranhou esse processo que eu tô narrando para vocês. Eu digo, a gente defende a ideia que nessas empresas que ainda não estão maduras, o processo de fazer a gestão da inovação deve ser atribuído ao mesmo organismo funcional, ao mesmo departamento, ao mesmo setor, responsável por capacitação, por gestão de talentos, exatamente porque a inovação é um processo de aprendizado. É a grande oportunidade que eu vejo para os RH das empresas se tornarem realmente estratégicos, né? Há anos a gente ouve falar que o RH não tem mais nada a ver com o departamento de pessoal e tal, isso todo mundo já sabe, todo mundo já pratica, mas que o RH precisa ser estratégico. Agora, o que é ser estratégico é mais complicado de se definir, então várias empresas adotam abordagens diferentes para essa coisa de RH estratégico. A gente defende que, então, nos primeiros estágios, para as empresas ainda não maduras em termos de inovar, o RH, a capacitação, o treinamento, a gestão de talentos é que deve virar responsável por esse processo de inovação, como foi na Whirlpool, por exemplo. É um caso, a diretora de RH da Whirlpool escreveu um livro muito interessante. Quem se interessar me manda um e-mail que eu dou as referências. Tem que haver, por último, uma estrutura na empresa dedicada à inovação. Essa estrutura ela vai funcionar assim como habilitadora para as iniciativas de inovação na empresa, uma espécie de centro de serviços compartilhados, né, para as iniciativas de inovação, que vai instrumentalizar as várias áreas da empresa com ferramentas, com metodologias, com treinamentos, com workshops. E nós achamos que é fundamental, não precisa ser uma grande estrutura, isso depende do tamanho da empresa, do nível de importância que nós estamos dando às iniciativas inovadoras, mas é preciso haver. Nós chamamos essa estrutura de IMO, Innovation Management Office, ainda pegando emprestado essa terminologia, né, da gestão de projetos, né, na qual o PMO, né, o escritório de gestão de projetos, já é uma realidade. Nós defendemos que é necessário haver uma abordagem Project Management para a inovação e nós já percebemos isso em grande parte das empresas. Então, essas são as tendências, isso aí que a gente nota entre os top innovators, as empresas que a Época Negócios identificou com a A.T. Kearney e as outras de fora do Brasil também. Uma outra coisa, para finalizar agora, que a gente está notando nas nossas pesquisas, que a gente está estudando e está tabulando, mas parece já ser uma iniciativa emergente, algo que vai fazer parte desse padrão, é o seguinte: ainda não está totalmente consolidado, mas a gente nota que está emergindo. Inovação e sustentabilidade vão acabar se fundindo num conceito só. Não existe uma atividade chamada inovação e outra chamada sustentabilidade. As duas coisas vão caminhar juntas, porque conceitualmente elas estão vinculadas a uma mesma ideia, a ideia da perenidade da organização. A ideia da organização está conquistar permanentemente o seu direito de existir. Então é isso, muito obrigado. Daqui a pouco a gente volta com algum outro comentário. Até a próxima.